pedaladas que você salienta é como um cheque especial. E muitas vezes a pessoa tem um cheque especial, gasta um pouco mais, mas ele tem um contrato com o banco. E o banco vai cobrar as taxas de juros que ele contratou, ele assinou um contrato. No caso das pedaladas, o que aconteceu? Infelizmente, o dinheiro foi tomado dos bancos, que pertencem a toda a população, sem autorização legal, sem o Congresso votar, desprestigiando o Congresso e também, de certa forma, desprestigiando a sociedade. Nardes, quando você começa a sua participação no painel sobre a pergunta "o governo pedalou" e você usa como exemplo, como metáfora, para quem nos acompanha entender o que você quer dizer, a ideia de um documento de 800 anos que coloca todos perante a lei, a ideia da Magna Carta é não há ninguém acima da lei, você está sugerindo que o governo de Dilma Rousseff se considerou acima, abaixo, ao lado da lei? A lei vale para os prefeitos no Brasil. Foi uma conquista da sociedade, vale para os governadores. Tem que valer para o presidente. Nós condenamos, o ano passado eu entreguei como presidente do tribunal uma lista de 6.603 gestores que o Tribunal de Contas condenou. Não tiver as contas aprovadas, ele perde o direito político por 8 anos. 6.603. Fizemos a economia nos últimos 5 anos do TCU, do Tribunal de Contas da União, que é para o país, para a sociedade, de 105 bilhões. Se a lei vale para o prefeito, teve 3 governadores que não puderam ser candidatos porque não tiveram as contas aprovadas, porque descumpriram a lei, não tiveram transparência necessária, ocultaram informações, se vale para o governador, se vale para o prefeito, se vale para qualquer gestor, são milhares de gestores no Brasil. Nós temos hoje 11 milhões de funcionários públicos no país. E ninguém deveria estar acima dessa lei. Essa ninguém é a sua deve conclusão. estar acima dessa lei. Eu acho que vale a pena a gente esclarecer o que é pedalada. Okay. Atraso de pagamento, todos os governos, o governo federal, estadual, municipal, fazem. Quando o governo atrasa pagamento junto ao fornecedor, não é ilegal, isso se transforma em resto a pagar. E há regras sobre isso. Mas a pedalada é algo mais. A pedalada é quando o governo atrasou a um pagamento junto ao banco público, que ele é controlador. E o banco público faz o pagamento em nome do governo e cobra juros do governo. E pelo cheque especial ao qual o Nardes se referiu. Exatamente. E pela lei de responsabilidade fiscal é vedado um banco público financiar o seu controlador, que é... Para isso que a lei foi feita, né? Exatamente. E não foi algo esporádico. Se fosse algo que aconteceu eventualmente, não seria um grande problema. Poderia ter sido um atraso. Mas você mencionou o dia 30. Pode até ocorrer, Exato. Mas não quando é de modo contumácio. Mas quando a gente vê os dados, foi algo que dá a impressão que foi planejado. Vou dar 2 exemplos muito claros. De 2007 a 2012, durante 5 anos, ou seja, durante 60 meses, o saldo da Caixa Econômica para pagar o Bolsa Família, ou seja, a conta do governo na Caixa Econômica para pagar o Bolsa Família, só ficou negativo em 60 meses uma única vez. Em 2014, de janeiro a maio, 5 meses, ficou negativo 4 meses. Deixou de ser algo esporádico, passou a ser algo planejado. E um caso muito mais sério, os empréstimos subsidiados via bancos públicos, via Caixa Econômica, via Banco do Brasil e BNDES. O governo mandou os bancos dar empréstimos subsidiados, direito do governo. Só que o governo falou o seguinte, dá o empréstimo cobrando juros baratos, eu vou pagar a conta, só que o governo não pagou. Para você ter uma ideia do montante, em 2009, o BNDES tinha a receber do Tesouro, porque estava dando empréstimos subsidiados. A diferença somos nós, contribuintes, que estamos pagando via Tesouro. Exatamente. O BNDES não tinha é o governo receber. que paga. Não, o governo só nos cobra para que ele pague. Mas o mais importante dessa questão é que esse dinheiro é da sociedade. Exato. E os bancos, e nós condenamos recentemente no Tribunal de Contas da União, é bom até que a gente passe essa informação para a sociedade, nós condenamos recentemente 9 diretores da Caixa Econômica Federal porque utilizaram uma parte do dinheiro da poupança para botar como lucro da Caixa Econômica Federal, que é, de certa forma, também uma pedalada que foi feita internamente na Caixa Econômica Federal. Exatamente. Mas a questão das pedaladas, só para
auxiliar... Ele só não completou os números, ele falou em 2009... Só falar, em 2009, o BNDES tinha no balanço que tinha recebido do Tesouro, de subsídios que concedeu em nome do Tesouro, o BNDES tinha receber 780 milhões de reais. 2009. 2009. 2014, ano passado, final do ano, no balanço do BNDES, o BNDES coloca, eu tenho a receber do Tesouro Nacional de subsídios concedidos e não pagos, 26 bilhões de reais. Banco do Brasil, mais de 12 bilhões de reais. Só Banco do Brasil e BNDES, a gente está falando de uma conta de quase 40 bilhões de reais. É como se ele tivesse contraído uma dívida que não foi nominada, não teve uma documentação correspondente àquele endividamento. E o que diz a lei em relação a isso? A lei diz o seguinte, da responsabilidade fiscal, que é necessário ter autorização do Congresso Nacional para fazer isso, e eles não tiveram essa autorização. Então, a questão do cheque especial, 40 bilhões. E tem outras... Quer dizer, o ajuste fiscal, o programa de austeridade a qual estamos submetidos, é um resultado, na sua avaliação, dessa, digamos, irresponsabilidade fiscal? Foi gasto dinheiro... A palavra é minha, hein? Foi gasto dinheiro de forma desarrazoada, ou seja, não de forma equilibrada, e nós não podemos fazer com que isso aconteça no país. E aí que eu me referi no início, a história da Carta Magna. Se vale para o prefeito, vale para o governador, se vale para o cidadão que tem que fazer economia, tem que valer para o presidente da República.